Do bolsonarista, trabalhador, espera-se o trabalho mecânico e braçal. E o motivo é muito simples, Guilherme. A maioria dos bolsonaristas são pessoas fanáticas que desconsideram as universidades, desconsideram o conhecimento científico. Então eles fazem parte da ideia da mão de obra que não raciocina. Ainda que tenham diplomas de curso superior, eles não são capazes de usar a própria cabeça, desenvolverem o raciocínio usando o conhecimento que eles adquiriram, entre aspas, decorando as matérias que eles estudaram quando fizeram as faculdades. Agora, já do petista, da esquerda, espera-se um trabalho mais intelectual. Existem exceções? Claro, mas a esquerda gosta de fazer balbúrdia em Universidade Federal, enquanto a direita fica gritando dentro de igrejas que a esquerda é o Satanás. Então, qual que é a grande realidade? Se a gente não tem condições de unir no mesmo espaço de trabalho mão de obra de petistas e bolsonaristas, ou de esquerda e de direita, a gente não tem a completude da atividade produtiva. Sem a possibilidade da gente ter uma certeza que a gente vai ter mão de obra produtiva no Brasil, quem vai querer investir num país como esse? Quem vai investir num Brasil em que colegas de trabalho estão se matando por causa de política? O risco é muito grande. Nós não teremos investimentos externos. Quando você vai ao IPEA Data, nós temos duas dívidas externas, do Guilherme. Nós temos a dívida externa geral e a dívida externa do governo. Durante o período do governo Lula e Dilma, antes da gente ter isso que a gente chama de golpe, a dívida externa geral, que é o investimento internacional dentro do Brasil, ela crescia e a dívida externa do governo caiu de uma vez só e a gente passou a ter reservas internacionais. Ou seja, a nossa dívida com o resto do mundo era toda relacionada aos investimentos internacionais que vinham para o Brasil para montarem empresas, produzirem e gerarem dinheiro. Isso reflete, obviamente, dentro da sociedade brasileira, porque essas empresas trazem o investimento, mas elas não trazem os trabalhadores. Os trabalhadores eram os brasileiros que hoje estão nas ruas aí, sem entender o que está acontecendo. Quando entra o governo Temer e a gente tem uma inversão dessa lógica e esse sentimento de ódio foi aos poucos tornando inviável a atividade comercial e a atividade industrial no Brasil, a gente tem uma mudança repentina de um Brasil que antes produzia muitos produtos industrializados. A gente está tendo hoje uma queda na atividade industrial e a atividade rural brasileira é a que está fazendo o PIB se manter, mesmo depois do PIB ter caído muito, agora ele consegue se manter lá embaixo, mas ele se mantém por causa do PIB rural. Por quê? E a resposta é muito simples. Os investidores internacionais que fugiram, nós tivemos no período Bolsonaro uma variação negativa de 1 ponto, que equivale a 10% de variação negativa em investimentos internacionais, o que significa na prática que o investidor internacional que colocava o dinheiro na atividade econômica brasileira está indo embora. Mas em contrapartida, a dívida do governo está subindo. O dinheiro internacional que antes vinha para gerar emprego no Brasil, ele só está emprestando dinheiro para o governo agora para tentar ter lucro através de um governo que está cada vez mais em dificuldades, pegando dinheiro de fora. Em contrapartida, a atividade comercial está mandando dinheiro para fora do Brasil. E quem que é que está recebendo investimentos aqui dentro do Brasil agora? As máquinas rurais. Porque máquina não briga por causa de política. O agro, que é muito pop, ele não briga por causa de política. O patrão põe um operador para trabalhar numa máquina num espaço de muitos e muitos quilômetros quadrados, né? Que unidade territorial rural são os alqueires, mas vamos pensar em centenas de quilômetros quadrados, às vezes nas mãos de um operador e uma máquina. É isso que está sendo a atividade comercial brasileira. E quando a gente olha para o futuro e pensa, isso vai melhorar, a gente vai trazer a nossa indústria de volta, a gente olha para o presente e vê trabalhadores se matando por causa de política, então a gente pensa, quem vai desenvolver uma atividade comercial ou industrial num país onde os trabalhadores se matam por causa de política? Então é muito importante a gente olhar para esse clima de ódio que está sendo incentivado pelo bolsonarismo hoje, apesar de não ter nascido nas mãos do Bolsonaro, e pensar se esse clima de ódio vai nos trazer prosperidade, porque ele pode gerar prosperidade para alguns ruralistas, sim, que estão contratando em real e vendendo em dólar, com o real que vale 5 vezes menos que o dólar. Mas a atividade que a gente tinha em 2014, que era o menor desemprego da nossa história, e as pessoas estavam todas ganhando bem e consumindo, essa atividade só volta se a gente colocasse as pessoas como elas eram naquela época, amigas,
Pessoas que não se matavam por causa de uma discussão em política. Eu volto a dizer, isso não é um fato isolado. Isso é uma coisa que acontece em todo o Brasil, pode não chegar à morte por facadas e tentativa de decapitação, mas, infelizmente, as brigas por política estão acontecendo em todo o Brasil. E nesse clima de guerra civil quase declarada, dificilmente a gente vai ter condições de restaurar a nossa atividade produtiva e restaurar a dignidade. Então, matamos não os oponentes políticos. A gente tem que matar o ódio, para através da morte do ódio a gente trazer de volta a esperança e o desenvolvimento.